Oi, gente, tudo bem? Que bom estar com vocês aqui hoje, nesse dia especial, falando de um tema bastante delicado e que é dúvida de muita gente. E eu tenho recebido muitas perguntas das pessoas que preencheram esse link para participação nas lives, né? Então, se você quiser receber um aviso das lives, clica aí no nesse linkzinho que eu deixei no fim da descrição da live, e aí você vai ser avisado todas as vezes que a gente fizer uma live ou preparar alguma coisa especial. E também você pode mandar perguntas nesse lugar, então estou te esperando. Bom dia, Ellen, bom dia a todo mundo que está chegando aí. E quero muito saber as suas dúvidas, do que você está querendo que eu fale. E a gente escolheu esse tema, episiotomia, porque, infelizmente, no Brasil ainda é uma prática realizada em quase todos os partos normais que acontecem, né? Então, muitos profissionais, muitos médicos, muitos que inclusive são o que a gente chama de médico vaginalistas, eles têm como prática a episiotomia. O que é a episiotomia? É um corte no períneo, né? E esse corte, ele surgiu no século XVIII, né? E ele se tornou uma prática corriqueira no século XX. Então, a própria história da episiotomia, ela acaba sendo paralela a outras práticas que tiraram a mulher da sua posição vertical, né? Quando você coloca uma mulher numa posição deitada, né, e principalmente com as pernas para cima, o nosso cóccix ele dá uma fechadinha. E então a saída do bebê se torna mais difícil, né? E aí, assim, quando se está no período final do bebê está quase nascendo, né, no expulsivo, é muito comum o bebê também estar lá naquele espaço apertado e que ele tenha uma alteração do batimento cardíaco. E essa alteração, quando se estuda, quando se tem evidência científica respaldando condutas, você sabe que aquilo é uma alteração fisiológica e dentro de uma monitorando adequadamente é possível esperar algumas contrações, um tempo, enfim. Não precisa intervir, né? A lógica, quando você escuta um profissional da área de saúde falar sobre a epísio, é que vai reduzir o tempo do expulsivo, em alguns casos em que o bebê está com, enfim, mostrando sinais de sofrimento fetal, a episiotomia é recomendada, que evita lacerações severas, e tudo isso a evidência científica comprovou que não acontece de verdade, né? O que a gente tem que lutar e continuar lutando e conscientizando é que as pessoas tenham boas práticas do parto, né? Então, assim, como que você evita, né, uma laceração mais severa? A laceração é quando o próprio tecido do períneo ele vai romper, né? O que você faz para evitar isso? Você coloca a mulher numa posição fisiológica, de cócoras, agachada, deixar ela livre, para ela escolher a posição que ela quiser para parir, né? E aí, o que também tem que se fazer? Evitar anestesias muito severas, né? Muito intensas, essas anestesias, para que essa mulher continue tendo a movimentação das pernas, né? Então, mas para você evitar essa anestesia, você tem que dar a essa mulher a opção de métodos não farmacológicos para alívio da dor. Chuveiro, massagem, bola, liberdade. Quando a gente chega ali no final, na episiotomia, a gente tem uma série de condutas que precisam e devem ser mudadas dentro do sistema obstétrico, seja no sistema privado, seja no sistema público.
e principalmente na formação dos profissionais, né? E eu acho que sobretudo isso, porque os médicos, eles saem das suas residências, né? Quando eles terminam a faculdade, vão fazer obstetrícia, né? Seja enfermeiro obstetra, seja um médico obstetra, eles acabam tendo que aprender a fazer episiotomia. E muitas vezes esses procedimentos são feitos em mulheres que nem precisariam de uma episiotomia para que esses médicos aprendam, né? E qual que é o problema da episiotomia? Assim, quando você escuta um médico dizer, mas aí evita lacerações severas. Não evita. Quando você pega o períneo e você faz um corte longitudinal, o que às vezes acontece é que, além desse corte da episiotomia, você vai ter também possibilidade de lacerações na direção do ânus, né? Ou seja, você tentou evitar e aí você, além da epísio, você tem uma laceração que muitas vezes correu para o lado errado, né? E aí, o que acontece? Isso, quando a gente tem qualquer prática que não é recomendação científica e que ela não tem comprovação de benefício, isso se caracteriza uma violência. Por isso que hoje a gente tem a episiotomia como uma das questões relacionadas à violência obstétrica, né? Porque muitas vezes essa episiotomia também é feita sem o consentimento da mulher, sem avisar do procedimento. Então, isso entra em condições de lesões corporais, entra em nomenclaturas dentro da violência obstétrica que são importantes de se conhecer para que você evite isso, né? E tem como evitar ter vamos supor que você não tem uma equipe humanizada e que você está numa cidade, você vai tentar um parto normal. E aí, o que é melhor? Uma episiotomia ou uma cesárea? Nenhum dos dois, né? O bom é você lutar para que você tenha um parto normal sem uma episiotomia. E aí, o que você pode fazer? Fazer um plano de parto. E aí, esse plano de parto vai ser cumprido? Bom, eu vou fazer uma live especial falando sobre plano de parto, porque é uma coisa muito importante, mas não se tem garantias, mas é possível tentar trabalhar dentro da sua escolha, do hospital, com as suas escolhas para evitar lacerações mais severas ou a necessidade da episiotomia, né? Então, quando você já luta para ter um parto verticalizado, você já está dificultando ou mesmo impedindo que essa episiotomia seja feita, né? Porque para fazer a episiotomia, a mulher tem que estar deitada, com as pernas na perneira, né? Espera-se, né? E também às vezes não acontece que seja dada uma anestesia local antes de fazer o corte, porque algumas vezes, infelizmente, a gente escuta relatos de episiotomias feitas sem anestesia local, né? Ou seja, esse corte do períneo ainda feito sem estar adequadamente anestesiado. Então, assim, é uma violência atrás de uma violência e que é isso, contra isso que a gente luta com as armas da evidência científica, da mudança, dos bons profissionais. Então, eu deixei para vocês um vídeo da Melânia Amorim, que é uma médica incrível, maravilhosa, e que tem trabalhado muito com essa questão das práticas que são consideradas violência obstétrica e que elas já têm respaldo científico de que elas não têm condições nem justificativas, né, de serem, continuarem sendo feitas assim, dessa forma como elas são feitas, né? Então, é muito, muito importante a gente se informar para transformar, né? E muitas pessoas têm uma pergunta bem interessante aqui. As mulheres que já tiveram epísio têm um certo trauma quando você fala que quer ter um parto normal. Então, de fato né? Quando a gente vê a questão do Brasil e como que o sistema obstétrico brasileiro caminhou para ter essas condições que tem hoje,
a gente vê que as práticas da violência obstétrica é uma das razões que as mulheres acabam optando por uma cesárea eletiva, né, com hora marcada, porque é um processo que foi tão doloroso, tão violento, que deixou marcas tão profundas, que é melhor nem ter a possibilidade de passar. Quando você mostra para essa mulher que, na verdade, né, se ela tentou no primeiro parto, um parto normal, e você mostra que tem a possibilidade dela viver um parto com uma equipe humanizada, você tem essa possibilidade de refazer esse caminho, não é preciso refazer esse caminho através de uma cesariana, de uma cirurgia, que vai ser terrível para a mãe, que vai ser muito terrível para o bebê, né? É bom só para o sistema obstétrico, mas quando a gente mostra que tem a possibilidade dessa mulher ter a liberdade de caminhar, dessa mulher refazer essa história, né? É isso que e esse parto, ele tirar essa característica de sofrimento e passar por uma questão de poder, de amor, isso tudo refaz essa possibilidade, né? Então, o que, em geral, a gente trabalha fortemente é para que as mulheres tenham consciência dos processos que podem acontecer para fazer melhores escolhas das suas equipes, dos locais. E mesmo nos lugares em que não existam equipes, assim, equipes humanizadas, dar ferramentas para que essas mulheres, dentro do próprio sistema, possam fazer mudanças que sejam para elas ou para os partos posteriores, né? Então, isso é muito importante, que as pessoas saibam o que acontece e que não escolham por medo, né? A Ellen está perguntando se existiria um tempo máximo para essa mulher entrar com uma ação alegando ter sofrido alguma violência obstétrica. A quem recorrer e como proceder? Bom, a Gabi Salit é uma advogada de Belo Horizonte, ela tem uma das primeiras ações de violência obstétrica e eu vou, Ellen, perguntar para ela e vou, de repente, convidar ela para uma live, ou a gente vai gravar um vídeo nesse de plano de parto, eu vou tentar gravar com ela e vou incluir sua pergunta, tá? O que é bom, importante saber, assim, então, em relação à episiotomia, a episiotomia é um procedimento desnecessário, as evidências científicas apontam que não há casos recomendados, né? E que é importante que as pessoas saibam como evitar até a possibilidade do desejo ou a justificativa de uma episiotomia seja feita. E como isso é feito? Então, que as mulheres elas tenham uma preparação do seu corpo, que esse parto essa mulher tenha direito de caminhar, que ela tenha à sua disposição métodos não farmacológicos para alívio da dor, por exemplo, massagem, chuveiro, que ela possa agachar, ela possa caminhar, ou seja, isso vai facilitar a descida do bebê, isso vai facilitar no final do período expulsivo também essa saída do bebê, que ela seja mais fácil, né? Quando essa mulher está em preparação para esse parto, ela pode fazer algumas coisas que vão ajudar a preparar o períneo dela. Mas ressaltando, assim, se você não prepara o seu períneo, se, enfim, você está assistindo essa live, já vai parir, saiba que você tendo liberdade para caminhar, evitando tomar anestesia, ou quando e se precisar de uma anestesia, se a anestesia não te tirar a sensação das pernas, né, a sensação da força, né? Porque também, quando uma mulher está anestesiada, muitas vezes ela perde a noção do momento de fazer força, ela perde
ela, ela perde a dor e ela perde a consciência de quando vem essa contração. Então, aí entra o tal do puxo dirigido, né? Ou seja, a mulher faz uma força muito maior do que ela precisaria. E esse puxo dirigido, ele vai, muitas vezes, levar a uma laceração mais severa, qual que é, assim, a função principal na hora que a gente está fazendo, tá ali, o bebê está coroado e está quase nascendo, qual que é a conduta mais adequada? É relaxar esse períneo, né? É não fazer força, ou fazer a força que o corpo pede, né? E então, falando um pouquinho sobre a massagem perineal, ela já tem evidência científica, se feita a partir das 34 semanas, que é quando a gente tem a presença mais intensiva da relaxina, que é um hormônio que ajuda a ampliar o nosso quadril, ajuda a ampliar também os nossos tecidos. Então, é o momento certo de preparar essa elasticidade, né? Mas mesmo quem não fez a massagem perineal, lá nesse texto que eu coloquei ali para vocês, eu tenho várias informações mais profundas e tem alguns vídeos da Sandra também, a Sandra Cisla, que é uma fisioterapeuta obstétrica, e que ela dá umas dicas do Epinol, da massagem perineal, enfim, é bem interessante. E é importante saber que, principalmente na hora do expulsivo, né, a mulher numa posição verticalizada, acocorada, ou mesmo de 4, ela vai ter uma abertura de saída vaginal 30% a mais, né? Então, quando você, simplesmente por verticalizar o parto, você está melhorando muito essa possibilidade de você não nem lacerar, nem precisar, porque nunca preciso de uma episiotomia, mas assim, a justificativa da necessidade, né? Quando você faz com que essa mulher ela não faça o puxo dirigido, que muitas vezes leva ela ficar muito tempo sem respirar, e isso vai impactar no bebê ali que está recebendo o aporte de oxigênio. Então, assim, é deixar a mulher em liberdade, deixar a mulher parir na posição que ela achar necessário, não deixar essa mulher deitada, não deixar essa mulher sem respirar, né? Ou seja, essa mulher respira, essa mulher agacha, essa mulher ela não faz força dirigida, e para isso uma anestesia para parto normal bem dada precisa ser feita, ou também a possibilidade e o ideal é não ter uma anestesia, né? E isso vai fazer com que esse processo, se o profissional estiver preparado e embasado, ele vai transformar esse momento, ao invés de ser sofrimento e medo, um momento de muito poder a essa mulher, de muita transformação, de muita conexão consigo mesma, né? E é isso para qual eu acordo todos os dias, assim. E por isso que eu tô aqui todas as quintas-feiras tentando dizer, assim, o parto, ele deve ser um evento incrível, maravilhoso, que essas violências a que as mulheres são submetidas, elas precisam acabar. Elas precisam deixar de existir, de serem tão frequentes, assim, né? Elas precisam que essas mulheres realmente se unam e processem e façam a diferença nesse mundo, com informação, com rede de apoio, com grupos de apoio, com doulas, com enfermeiros obstetras e obstetrizes que se recusam dentro da formação a fazerem episiotomia, que se recusam às práticas que são violentas, que são agressivas e que tiram da mulher realmente algo muito importante, que é que esse parto ele pode doer e vai doer, e a dor vai terminar quando esse bebê estiver no colo, e quando esse parto não tem violência, essa dor não é sofrimento. Eu fui uma das pessoas que ajudou, né, a fazer uma partezinha lá do documentário A Voz das Brasileiras, Violência Obstétrica, e você
quando vê os relatos, você vê que os relatos de violência obstétrica, eles são os relatos mais comuns e que isso não é parto, isso não são os procedimentos, isso não é o nosso corpo, isso não é o bebê saindo, isso é o sistema. Isso é o sistema que faz com que um processo tão lindo, tão fisiológico, tão empoderador, se transforme numa coisa muito difícil. E é para isso que a gente tem que se munir de informação, se unir, trabalhar e lutar para que a gente possa, aos poucos e juntos, mudar o sistema, mudar essa história. Fazer como se fez em 85, lá em Londres, ir para as ruas e exigir que essas práticas violentas e abusivas se extinguam nesse mundo, né, nesse Brasil. Então, essa é a live de hoje, que ficou grande. Agradeço a todo mundo que participou. Clica aí no Nascer Melhor, o aviso das lives que está no final do texto dessa live. Entra lá no artigo que eu escrevi sobre episiotomia, tem várias dicas bem interessantes. Lá tem um vídeo completo da Melânia Amorim, que é uma médica, PhD, uma das mulheres mais informadas, maravilhosas e incríveis desse Brasil, que vem trabalhando fortemente para disseminar essas informações e mudar as práticas médicas, né? Batendo de frente mesmo com velhos sistemas, né? E é isso. Vai lá, se inspire. E também tem os vídeos da Sandra, e tem muita coisa legal. E espero que essa live, que foi um pouco mais do que só sobre epísio, tenha respondido. Eu vi que tem algumas perguntas, eu vou tentar responder em próximas lives, e quero muito que você preencha esse aviso de lives, porque lá você pode deixar perguntas, e eu vou ter muito prazer em responder, e aí a gente pode ter uma comunicação mais direta, e vai ser ótimo. Então, nessa quinta-feira, desejo a todos um excelente fim de semana, que a cada dia, com cada pessoa que a gente encontrar, com cada pessoa que cruzar o nosso caminho, e a gente tiver a possibilidade de falar das coisas relativas ao parto, desfazer os mitos e tirar com a nossa informação algumas dúvidas, a gente começa a mudar esse sistema, a gente começa a mudar as escolhas, a gente começa a fazer parte das vozes que ainda são sussurros, mas que podem transformar a realidade daqui a alguns anos, algumas décadas. É isso que eu acredito, é para isso que eu trabalho, e é bom ter tanta gente legal comigo. Um beijo grande e até a próxima.